Eles não podem continuar se safando disso. Imagino que é isso que a BMW pensa toda vez que a Ducati domina a concorrência no Mundial de Superbike. Mas falando sério, a habilidade da Ducati nas corridas de moto é quase incompreensível. Em tempos em que motos de corrida estão em extinção, a Ducati segue evoluindo e inovando a cada ano. Que se dane os acionistas. Isso é paixão pelo esporte, meu amigo. A Panigale V4R de 2026, a edição especial de homologação feita exclusivamente para competir no Mundial de Superbike, é a joia da coroa das conquistas de engenharia da Ducati para motos de rua. Eles conseguem extrair quase 240 cavalos de potência de um motor V4 de 998 cc naturalmente aspirado. Isso é completamente insano. Isso é como a potência de uma H2 super comprimida em uma moto que pesa 194 kg abastecida e pronta para rodar. Então hoje, vamos analisar a fundo essa moto e descobrir que tipo de magia negra eles têm funcionando por baixo da carenagem e por que é importante que motos como essa ainda estejam sendo fabricadas. Agora, assim como a Shark Week no Discovery Channel, é a semana da Ducati no Yami Noob. E o motivo disso é que essa Panigale V4 é uma moto de sorteio no meu site, yaminoob.co. Agora, esse é um sorteio rápido. Você só tem mais alguns dias para participar e concorrer a essa motocicleta e $2.500 em dinheiro. Nós só fizemos esse por 7 dias. Estamos tentando manter as coisas divertidas e inovadoras por aqui. Então clique no link aqui embaixo quando terminar de assistir, compre um boné, um moletom, uma camiseta ou qualquer outro item da nossa loja e você estará participando do sorteio. Você pode virar membro e entrar automaticamente no sorteio, além de acessar nosso Discord exclusivo e outros benefícios. É um sorteio único para essa máquina incrível. Então garanta suas chances agora mesmo. Beleza, pegue sua xícara de expresso e dê um brilho na tampa anodizada da embreagem seca. Vamos começar. Quando falo sobre motos esportivas, sempre menciono a palavra homologação, mas uma palavra de 5 sílabas. Algo me diz que muitos desses manés metidos a piloto só sorriem e acenam quando o amigo fala da M1000RR. Mas não se preocupe, seu papai Yami vai explicar tudo pra você. Homologação é quando uma superbike macho e uma superbike fêmea se amam muito e então elas se unem. Espera, esse vídeo é diferente. Homologação permite que uma motocicleta seja usada nas corridas do World Superbike, uma categoria que deveria ser baseada em motos de produção. Então os fabricantes não podem construir protótipos únicos como fazem na MotoGP. Cada competidor deve atender aos requisitos de produção e técnicos. Isso mantém as coisas justas para todas as equipes de fábrica, ou quase justas. Quero dizer, a Ducati ainda destrói a concorrência com pouca dificuldade, mas você consegue imaginar o quão imbatíveis eles seriam se esses requisitos e estipulações não fossem implementados? Ainda assim, isso não quer dizer que essas motos de homologação sejam apenas motos comuns de produção. Motos como a Ducati Panigale V4, BMW M1000RR ou Yamaha R1M são exemplos de fabricantes colocando tudo o que tem em uma moto para deixá-la o mais pronta para a corrida possível, direto da fábrica. Estamos falando de motores mais potentes, componentes de freio e suspensão de especificação superior e muito fibra de carbono para redução de peso. Motos que impõem respeito tanto nas pistas internacionais quanto em encontros de motoqueiros ou no Instagram. Essas são as motos ultra topo de linha que exigem preços na faixa dos 50 mil. Os fabricantes provavelmente esperam que os poucos milhares de compradores selecionados estejam adquirindo essas motos para colocá-las à prova em suas organizações locais de corrida. Sejamos sinceros, muitas vezes elas acabam com um advogado de meia idade, com passes de moto, MotoGP, VIP, Village ou, ainda pior, goblins caçadores de status formando aura nas redes sociais. Algumas motos feitas para homologação se tornaram alguns dos modelos mais lendários da história. As motos de pôster, aquelas que representam um fabricante de motocicletas fazendo o que sabe fazer de melhor. Você tem a venerável Honda RC30, uma V4 de 748 cc com braço oscilante unilateral e aqueles icônicos faróis duplos redondos. Nas mãos do piloto Fred Merkel, essa moto venceu os 2 primeiros campeonatos mundiais de Superbike em 1988 e 1989. Depois você tem a Yamaha FZR 750 FZR 750 RR, a OW01, o apelido que indica seu propósito de corrida, não o tipo de óleo de motor que ela usa. É um equívoco comum, e você seria perdoado por pensar isso. E claro, não podemos esquecer da própria Ducati 916 SP, a versão definitiva das Superbikes Desmo 4. Sobre as motos de fábrica, essas máquinas representavam o auge do design e engenharia. Esqueça motos como transporte, lazer ou conforto. Essas motos foram destiladas a partir de pura paixão e espírito de competição. E isso é importante. Era importante no final dos anos 80 e continua sendo igualmente importante hoje em dia.
O título do Campeonato Mundial de Superbike não é mais o objetivo principal dos fabricantes. Eles estão muito mais preocupados com o apelo popular e a lucratividade. E uma Superbike de 50 mil dólares, que passa facilmente dos 200 cavalos de potência, não tem o carisma acessível de uma Royal Enfield vendida aos milhões todos os anos. A maioria dos fabricantes meio que abandonou suas Superbikes topo de linha, deixando-as juntar poeira nas concessionárias, onde permanecem como artefatos de uma era passada, exceto a Ducati. Mesmo agora, em 2026, a Ducati ainda é completamente obcecada por corridas. Na verdade, talvez até mais do que nunca. Quero dizer, eles construíram uma moto Desmo Motocross só porque podiam. Isso pode ter sido um pouco de exercício de marketing, mas no geral não há truques por trás da abordagem da Ducati para as corridas. A Panigale V4R não é uma moto esportiva confortável que se sente tão à vontade nas ruas quanto nas pistas. E certamente não é uma motocicleta cujo motor 4 em linha remonta a 2 décadas atrás. É uma obra-prima esculpida em pedra por alguns dos engenheiros e designers mais talentosos do ramo. Bem, provavelmente em argila, mas seria legal se fosse em mármore. Cada detalhe foi executado ao mais alto nível. Cada limite do Mundial de Superbike foi explorado ao máximo, e assim os resultados estão comprovados. Como fabricante, a Ducati está em primeiro lugar no campeonato com tantos pontos quanto as próximas 3 equipes juntas. No campeonato de pilotos, os 3 primeiros também usam Panigale V4R, isso mostra que a moto é boa e porque as versões de homologação são importantes. Mas o que a Ducati realmente fez para tornar a Panigale V4R a motocicleta de produção mais empolgante do mundo? Bem, vamos aos detalhes. Provavelmente não há lugar melhor para começar do que pelo próprio motor. A Panigale V4R usa uma versão de 998cc do Desmosedici Stradale V4 da Ducati. E você pode ficar um pouco confuso. Por que as motos de rua usam um motor maior? Isso não seria mais rápido? Esses caras mais velhos dizem que não há substituto para cilindrada, mesmo que o Muscle Car V8 dele seja bem mais lento que um Civic Turbo preparado. Bem, a Panigale 24 básica, assim como a V4S, usa um motor maior de 1103cc que está longe de ser dócil, mas é muito mais voltado para uso nas ruas do que a V4R. E pode confiar em mim, essas motos ainda são incrivelmente rápidas, mas em comparação, elas são mais civilizadas do que o motor de 998cc. Ela tem uma faixa de potência mais ampla, um pouco mais de torque e exige menos manutenção intensiva e frequente em comparação com o motor da moto de corrida. O motor de 998cc, como mencionei antes, foi projetado para aproveitar as regras do Mundial de Superbike, como limitar a cilindrada dos motores de 4 cilindros a 1000 CE. Com menos cilindrada, priorizaram a rotação do motor como fonte de potência. O V4R chega a impressionantes 16.500 RPM em sexta marcha. As A Turma das 600 literalmente vão à loucura porque o 4 cilindros em linha de 599cc da R6 chega a 16.000 RPM, mas isso não é nada comparado ao V4 de 998cc no limite de giro. Esse é o som que mantém os viciados em corrida e os fanáticos por velocidade acordados à noite. E só pare um segundo para pensar nesse motorzão girando tão alto. É insano. A V4R consegue alcançar esse feito graças ao seu motor absurdamente super quadrado. O diâmetro mantém-se em 81 mm, mas o curso é bem mais curto que no motor de 1103cc. Essa combinação faz com que os pistões percorram distância bem menor nos cilindros a cada volta do motor. Menor deslocamento dos pistões permite que o motor gire mais alto antes que as peças internas sofram entropia, ou seja, comecem a se desfazer pela força. E é nesse alto RPM que a Ducati consegue extrair quase 240 cavalos de potência. Cavalos de potência nada mais são do que torque multiplicado pelo RPM. Então, a Ducati percebeu que se conseguissem fazer esse motor girar rápido o suficiente, fornecendo ar e combustível suficientes com a ajuda do óleo Shell Performance da Ducati Corse, eles poderiam definitivamente gerar uma potência insana, apesar das limitações de cilindrada. Esse é um motor naturalmente aspirado, então o que manda é o fluxo de ar. Uma H2 faz 240 cavalos de potência com a ajuda de um supercharger que suga ar extra. A V4R foi projetada para máxima eficiência na circulação de ar. O sistema de admissão, corpos de borboleta, perfis de comando e varredura do escapamento servem para levar muito ar e combustível à câmara de combustão. Em altas rotações, o sistema de válvulas Desmo da Ducati torna-se peça crucial do quebra-cabeça.
A maioria dos motores de moto usa molas de válvula tradicionais, mas as válvulas desmodrômicas, marca registrada da Ducati, abrem e fecham mecanicamente. E, historicamente, isso permite uma atuação de válvula mais precisa em rotações extremas do motor, evitando a flutuação das válvulas no topo da faixa de RPM. Isso ainda é relevante com a precisão da engenharia moderna? Talvez não. Como ninguém mais usa o sistema Desmo, pode-se dizer que não é mais necessário, mas ainda é legal, né? Mas também, nenhuma superbike de outra empresa chega aos pés da V4R, a menos que seja pilotada por um fenômeno único como Toprak Razgatlioglu. Então talvez os Desmos sejam parte do segredo, pelo menos são marca registrada da Ducati e componente essencial do programa de competição deles durante boa parte dos últimos 70 anos. A Ducati não poupou despesas quando se trata dos outros detalhes desse motor. Os componentes internos foram feitos para serem ao mesmo tempo o mais leves e resistentes possível. Ela utiliza bielas de titânio, pistões de alumínio leves, comando de válvulas agressivo e um virabrequim contrarrotante derivado do MotoGP que reduz forças giroscópicas e deixa a moto mais ágil nas curvas. Porque quando você tem toda essa cilindrada girando tão rápido embaixo de você, precisa de toda a ajuda possível para realmente inclinar a moto na pista. Porque acontece que quando você tem um giroscópio grande e pesado girando, ele não quer virar muito. E olha, eu sei que vocês acham que eu sempre puxo o saco da Ducati, mas é o seguinte, eu amo corridas de moto. Eu amo quando as pessoas buscam a excelência. E a Ducati é uma das poucas marcas que permaneceu fiel a esse ideal. Desde o começo, mesmo agora que eles pertencem ao grupo Volkswagen, eles ainda estão focados em investir em corridas e no desenvolvimento de motos acima de tudo. E eu também adoro a Triumph, mas nos últimos 10 anos ela tem deixado as motos de corrida de lado e focado em modelos mais acessíveis para o dia a dia. Eu também adoro a Yamaha, mas pelo que parece, os dias de glória da Yamaha ficaram para trás por enquanto. Mas a Ducati continua sendo a Ducati. Eles vendem motos adventure e esportivas de turismo, mas a Panigale, em qualquer versão, mostra que esportivas são seu ponto forte. Eles competem no mais alto nível no Mundial de Superbike e na MotoGP simultaneamente. Eles estão constantemente desenvolvendo novas tecnologias em lugares onde aquele último 1% realmente faz diferença. Agora, existe um problema restante quando você tem uma motocicleta de 194 kg que gera quase 240 cavalos de potência, ela será basicamente impossível de pilotar. Lembre-se, afinal de contas, esta é uma motocicleta de produção, então alguns milhares de pessoas vão acabar possuindo uma a cada ano de produção. Isso representaria muitas vítimas para a Ducati se eles enviassem essas motos sem a tecnologia de segurança mais avançada. Pode confiar, falo como quem já levou uma 1098 antiga para a pista. Isso tem mais potência do que você vai querer sem eletrônica. Essas assistências eletrônicas não são só um extra, mas essenciais para conduzir essa moto, exceto em linha reta com 25% do acelerador. Existe o Ducati Vehicle Observer, que mede 70 propriedades diferentes para estimar com precisão o nível de intervenção dos sistemas de controle de tração e anti-empinada. São os mesmos sistemas criados para evitar que o piloto acabe virando uma mancha vermelha da Ducati por fora da curva 3. Um resultado desse seria a cara da marca? Sim. Ideal? Definitivamente não. Para não entrar demais nos detalhes técnicos, vou resumir dizendo que esses recursos são tão avançados que essas motos parecem estar andando sobre trilhos. A Panigale VIN4 em qualquer configuração é uma daquelas motos que você poderia emprestar para um piloto do Grupo A em um track day, e ele imediatamente tiraria segundos do seu melhor tempo logo na primeira volta. Quanto à V4R, é como se cada recurso, cada componente, cada pequeno detalhe, cada enorme asa aerodinâmica tivesse sido projetado com a intenção de ir mais rápido em um autódromo. É isso, sem usabilidade nas ruas, sem conforto, sem emissões Euro 5 Plus, apenas tempo de volta e velocidade puro e simples. E nesse sentido, acho que a Ducati realmente mandou muito bem e provavelmente vai continuar assim por um bom tempo. A menos que talvez a ZX Moto entre no Mundial de Superbike, aí talvez todo mundo esteja ferrado. Obrigado por assistir até o final do vídeo. Se você tem um amor incondicional pela Ducati, assim como eu, está com sorte, porque como mencionei anteriormente no vídeo, temos uma Panigale V4 novinha disponível em um sorteio super rápido e super empolgante no yaminoob.co. E é exatamente esta Panigale V4 aqui. Pode confiar, a menos que seja piloto independente no World Superbike, a V4 é mais que suficiente para qualquer pilotagem. Essa moto é incrível e eu estou em uma posição privilegiada de poder entregá-la para um de vocês que estão assistindo. É realmente a melhor parte do que fazemos aqui no Yaminoob. Acesse o site, torne-se membro, aprenda a garantir entradas automáticas ou compre um produto para concorrer.
disponível só por alguns dias. Não perca. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Fato: em 2008, na Itália, um tribunal proibiu um casal de dar ao seu filho recém-nascido o nome de venerdì, que é a palavra italiana para sexta-feira, decidindo que o nome exporia a criança a muitas zombarias. Até logo.